Meu nome é Mariana, tenho hoje 30 anos, mas o que vou relatar aconteceu comigo quando eu ainda era muito jovem, em uma fase da vida em que mal compreendia as forças invisíveis que podem cercar a nossa existência. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa sensível a presenças estranhas. Não era incomum para mim ver vultos, sentir arrepios repentinos ou ter a impressão de que alguém me observava quando eu estava sozinha. Porém, nada disso se compara ao que vivi durante aquele período sombrio, quando uma disputa aparentemente banal acabou abrindo as portas para algo muito mais terrível. Minha mãe, Dona Cláudia, sempre foi uma mulher guerreira. Para sustentar a família, ela vendia bebidas e amendoins em pequenas serestas que aconteciam perto da nossa casa. Com o tempo e muito esforço, conseguiu juntar dinheiro suficiente para investir em algo melhor. Comprou um trailer usado que estava sendo vendido a um preço muito abaixo do normal na feirinha do bairro. Aparentemente, era uma boa oportunidade. O trailer precisava de reparos, mas ela acreditava que valeria a pena. E assim foi. Com as reformas feitas, ela passou a vender ali. As coisas iam bem. Bebidas, petiscos, movimento constante. O ponto que ela conseguiu era excelente, de frente para o fluxo da feira, onde todos passavam. Estávamos, enfim, respirando um pouco mais aliviados financeiramente. Mas o problema começou quando a presidente da associação do bairro, uma mulher chamada Sônia, decidiu que faria reformas na feirinha. Ela queria redistribuir os trailers em lotes diferentes e, no meio dessa reorganização, planejava deslocar o de minha mãe para um canto afastado, praticamente escondido, onde dificilmente os fregueses chegariam. Minha mãe não aceitou aquilo. Afinal, o local em que estava era justo e de direito, e além disso, Sônia não tinha o poder de decidir sozinha o destino de todos os feirantes. Mas parecia que ela se sentia dona do bairro, como se tivesse autoridade absoluta sobre tudo. A discussão foi tão séria que chegou à delegacia. Só que Sônia tinha contatos e amigos influentes, e como acontece tantas vezes, conseguiu sair ilesa. Depois de algum tempo, a situação parecia ter se acalmado. As obras continuaram, mas o trailer da minha mãe permaneceu no mesmo lugar. Porém, logo depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, que já era acostumada a ver vultos, comecei a notar um peso diferente no ar da nossa casa. À noite, ouviam-se barulhos como se pedras fossem arremessadas contra o telhado. No começo, pensei que fosse apenas brincadeira das crianças da rua, que eram bastante levadas. Mas logo percebi que havia algo mais sombrio. De repente, sem aviso, comecei a acordar no meio da noite sem conseguir respirar. Era como se uma mão invisível me apertasse a garganta, impedindo-me de puxar o ar. Lembro de ver meu pai, seu Antônio, desesperado, levantando-se às pressas apenas de cueca, correndo até mim para tentar me ajudar. Ele me erguia nos braços, balançava para cima e para baixo, tentando fazer com que eu voltasse a respirar. O pavor nos olhos dele me assombra até hoje. Meus pais passaram a dormir assustados, esperando pelo próximo ataque. Eu, então, uma adolescente frágil, ficava aterrorizada, sem compreender por que aquilo estava acontecendo comigo. Até que uma vizinha, Dona Rita, aconselhou minha mãe a me levar a um terreiro que ficava em uma rua próxima. Ela disse que aquilo poderia ser alguma espécie de feitiço, alguma maldade feita. Minha mãe, já desesperada, aceitou. Fomos ao terreiro, onde uma mulher chamada Madalena, mãe de santo respeitada, nos atendeu. Depois de me observar, ela disse que o que estava acontecendo não era um problema de saúde, mas sim espiritual. Segundo ela, alguém havia feito um trabalho contra minha mãe. Mas como minha mãe tinha o corpo fechado, protegido, a maldade não a atingiu diretamente. Ao invés disso, respingou em mim, a pessoa mais vulnerável da família. Madalena explicou que seria necessário realizar um ritual de limpeza para retirar aquilo de mim. Ela fez uma lista com os elementos necessários e marcou um dia específico para o trabalho.
Até lá, eu deveria me proteger o máximo possível, mantendo sempre luz acesa no quarto, pois no escuro eu atraía ainda mais presenças indesejadas. Meu quarto não tinha porta, apenas uma cortina que separava o ambiente do corredor que levava à cozinha. Deitado na cama, eu conseguia ver perfeitamente o fogão e a porta dos fundos. Minha mãe deixava sempre a lâmpada da cozinha acesa, mas isso não bastava para me tranquilizar. Eu via sombras se movendo, sentia presenças que não pertenciam a esse mundo. 4 dias antes do ritual marcado, tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Acordei de madrugada e, ao olhar para a cozinha, vi surgir na parede ao lado do fogão um círculo luminoso, branco, que começou pequeno e foi crescendo, como se fosse um redemoinho. O medo tomou conta de mim. Me cobri com o lençol, tentando me esconder daquela visão. Depois de alguns minutos, criei coragem e baixei o lençol. O círculo havia desaparecido, mas quando virei para a parede, dei de cara com uma forma branca, sem contorno definido, grudada ali. Era como uma massa de energia, densa, ameaçadora. Senti meu corpo travar, cobri novamente a cabeça com o lençol, rezando para que aquilo fosse embora. Então aconteceu algo ainda mais aterrador. Senti uma presença me tocando, primeiro na cabeça, depois nos ombros e por fim nos pés. Eu tremia inteira, quis gritar, chamar por meus pais, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse mergulhada em silêncio absoluto. A sensação durou uma eternidade. Não sei se adormeci ou desmaiei, só sei que acordei já com a luz do dia, ouvindo a vizinha chamar minha mãe do lado de fora. Quando contei à minha mãe o que havia acontecido, ela ficou em choque. Sua primeira reação foi pensar que pudesse ser o espírito da minha tia Marta, que havia morrido no final do ano anterior. Mas ao relatar tudo a Madalena, a mãe de santo, ela disse que não era a tia. O que havia me tocado naquela madrugada tinha sido, na verdade, um anjo. Segundo ela, o toque que senti na cabeça, nos ombros e nos pés era o sinal da cruz. Se não fosse por essa intervenção, eu provavelmente teria morrido naquela noite. Chegado o dia do ritual, fomos novamente ao terreiro. Lá, Madalena preparou um espaço especial. Fizeram 2 círculos no chão, um para mim e outro para uma das médiums. A cerimônia começou, e logo a médium incorporou a entidade que estava me atormentando. Quando a mãe de santo perguntou o que ele queria comigo, a resposta veio numa voz grave, distorcida, que não parecia humana. Quero matá-la. Ela vai ser minha. Repetia isso sem parar, com uma fúria que gelava a alma. O ritual prosseguiu por horas, até que conseguiram aprisionar aquela energia em uma garrafa, que foi enterrada em local específico. Como parte da proteção, me colocaram uma faixa no braço, que deveria ser usada por um período. Eu, adolescente, me sentia ridícula com aquilo. Parecia uma personagem de novela. Mas ninguém sabia a verdadeira razão. Madalena me orientou a nunca andar pelo meio da rua, nem por encruzilhadas, pois nesses lugares transitam forças perigosas. E eu poderia absorver novamente algo que não me pertencia. Desde então, mesmo adulta, mantenho esse hábito. Ao atravessar encruzilhadas, sempre peço licença em voz baixa. A mulher que havia feito todo aquele mal para minha mãe, e que provavelmente era Sônia, a presidente da associação, nunca mais deu as caras. Com o tempo, nós nos mudamos do bairro, mas as lembranças nunca se apagaram. Continuo vendo coisas, sombras, vultos, mas aprendi a conviver. A diferença é que, depois daquele episódio, compreendi o quão frágil pode ser a linha que nos separa do invisível. Esse é o meu relato. Mesmo depois de tantos anos, lembro de cada detalhe, porque marcou profundamente a minha vida. Meu nome é Camila, tenho 17 anos e hoje resolvi contar um relato que aconteceu com meu irmão. Não se preocupe, todos os nomes foram trocados, porque mesmo depois de tantos anos, esse acontecimento ainda me traz um arrepio enorme só de lembrar.
É uma história longa, confusa e dolorosa, mas acima de tudo sombria, como se o sobrenatural tivesse invadido a nossa família sem pedir permissão. Tudo começou em 2012. Na época, meu irmão mais velho, Renato, conheceu uma moça chamada Juliana. Ela era, aos olhos de todos, uma mulher linda e encantadora. Não havia uma só pessoa que a conhecesse que não dissesse a mesma coisa, que Juliana tinha algo especial no olhar, uma luz própria. Eles ficaram juntos por 5 anos e todos da família se alegravam com aquele relacionamento. Juliana parecia fazer bem ao meu irmão e Renato, que nunca tinha sido muito responsável, começou a mudar aos poucos. Estava mais centrado, mais calmo e até sonhava em constituir família. Renato tinha um hábito curioso. Quase todas as sextas-feiras, ele e meu outro irmão Fábio frequentavam um terreiro de Umbanda, onde ambos tocavam tambor nos rituais. O pai de santo daquele lugar, que chamarei aqui de Mauro, era alguém em quem Renato confiava muito. Mauro parecia saber de tudo, um homem cheio de segredos, de mistérios e com uma presença quase intimidadora. Foi em uma dessas sextas-feiras dentro do terreiro que Renato conheceu alguém que mudaria sua vida para sempre, uma pessoa chamada Patrícia. Ela era travesti e desde o primeiro momento demonstrou uma fixação estranha pelo meu irmão. Renato, no entanto, não parecia corresponder. Ele nunca deu muita importância a Patrícia, pelo menos não naquele início. Parecia ser apenas mais uma pessoa do círculo de Mauro, nada além disso. No dia seguinte a esse encontro, lembro bem, estávamos todos reunidos na casa do meu pai, em uma noite de férias na cidade onde ele morava, no litoral do Ceará. Estávamos à mesa para jantar, quando Renato surpreendeu a todos. Ele tirou do bolso um anel e, na frente de toda a família, pediu Juliana em casamento. A emoção foi geral. Todos choramos de alegria. Afinal, era o sonho que todos tinham, ver os dois unidos para sempre. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, Renato acordou diferente. Ele estava estranho, calado, distante. Não falava com ninguém, como se estivesse em transe. Quando Juliana se aproximou para falar com ele, ele a encarou friamente e, na frente de todos, declarou que não sentia mais nada por ela. Disse que não queria continuar o relacionamento e que o pedido de casamento da noite anterior não significava mais nada. Foi devastador. Juliana caiu em lágrimas. Eu também chorei, sem entender nada. Como alguém poderia mudar tão bruscamente de um dia para o outro? 2 semanas depois, veio o choque maior. Renato apareceu de mãos dadas com Patrícia, dizendo que estava apaixonado por ela e que eles estavam juntos. Ninguém na família conseguiu aceitar aquilo de imediato. Não pelo fato de Patrícia ser quem era, mas pela forma como tudo aconteceu. Era inexplicável que, em tão pouco tempo, Renato tivesse virado as costas para uma mulher que amava e decidido se entregar a outra pessoa por quem nunca demonstrara o mínimo interesse. Com o tempo, minha mãe, que sempre tentava manter a paz, começou a tolerar a presença de Patrícia. Ela até permitia que Patrícia dormisse em nossa casa algumas vezes. Mas para mim, aquilo era insuportável. Eu sentia uma energia pesada, um ódio crescendo dentro de mim. E comecei a ter pesadelos terríveis quando Patrícia estava por perto. Sonhos com vultos, vozes sussurrando no escuro, sombras se mexendo nos cantos do quarto. E como sempre fui fascinada pelo sobrenatural desde criança, logo associei tudo aquilo à feitiçaria. A situação piorou quando percebi que Renato ficava completamente dependente de Patrícia. Se ela não estivesse por perto, ele não conseguia dormir. Era como se a ausência dela fosse insuportável. O que mais me intrigava era que sempre que estava sozinho, ele pedia para que Patrícia enviasse áudios de voz cantando pontos de Umbanda. Assim que ouvia, ele adormecia profundamente, como se estivesse sob um transe. Aquilo não era natural. Desesperada, decidi procurar Mauro,
o pai de santo de confiança de Renato. Pedi ajuda, implorei que fizesse algo. Ele me disse que a solução seria recorrer à reza de São Cipriano para quebrar o feitiço. Era época de carnaval e eu estava de volta à minha cidade. Juliana, mesmo devastada, ainda amava Renato e continuava tentando vê-lo. Ela me procurava para desabafar e eu era a única que a entendia. Naquele momento tomei uma decisão. Naquela noite, nós duas salvaríamos Renato das garras de Patrícia. Comprei velas pretas e combinei com Juliana de fazer a oração. Mas eu era ingênua, tinha apenas 13 anos na época e não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. No meu quarto, acendi as velas, coloquei meu celular para tocar a reza que Mauro havia indicado e comecei a repetir as palavras. Juliana, desesperada, chorava sem parar. Eu tentava me manter firme. Em um momento de impulso, talvez influenciada por algo que nem eu mesma entendia, cortei meu dedo e deixei o sangue pingar sobre as velas. Não sabia o que estava fazendo. Estava apenas guiada pelo desespero. Enquanto rezava, algo parecia tomar conta do ambiente. O quarto ficou gelado, o ar pesado. Senti uma presença estranha, como se alguém estivesse me observando. Juliana não aguentou e deitou na cama, soluçando. Continuei sozinha, repetindo cada palavra até o final. Quando terminei, as velas se apagaram sozinhas e um sono irresistível me dominou. Caí no chão e adormeci. Na manhã seguinte, acordei com dores pelo corpo e uma sensação de vazio. Limpei o quarto como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro de mim havia mudado. Dias depois, passei a ver vultos com mais frequência. Vozes me chamavam no escuro. Não era mais sonho, era realidade. Mas eu não sentia medo. Desde pequena eu já lidava com essas coisas e, de certa forma, aprendi a suportar. Algum tempo depois, voltei a falar com Mauro. Quando contei o que tinha feito, ele quase me agrediu. Disse que eu nunca deveria ter usado meu sangue no ritual, que, ao fazer aquilo, eu havia selado um pacto sem saber. Mas que, por ser ingênua e ainda muito nova, o pacto não teria tanto peso. Os vultos e as vozes seriam consequência, mas com o tempo desapareceriam. Para ele, aquilo era algo comum de lidar. E, de fato, com o passar dos meses, as aparições foram diminuindo até cessarem por completo. Foi justamente nesse período que a vida de Renato começou a mudar novamente. Ele terminou com Patrícia de forma repentina, voltou a se aproximar de Juliana e, como em um passe de mágica, Patrícia desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Até hoje, se alguém toca nesse assunto na frente de Renato, ele se enfurece e pede para não mencionarem o nome daquela mulher. Atualmente, Renato e Juliana vivem juntos. Não é um relacionamento perfeito como nenhum é, mas estão firmes. O que me deixa intrigada, no entanto, é que Juliana não consegue levar adiante uma gestação. Ela já engravidou 3 vezes e perdeu o bebê em todas. Cada vez que isso acontece, a tristeza toma conta da casa. No fundo, eu tenho quase certeza de que antes de sumir, Patrícia deixou algo de ruim para Juliana, como uma marca que nunca mais pôde ser apagada. Esse é o meu relato. Sempre me pergunto até onde vai a influência do sobrenatural em nossas vidas. Eu era só uma menina quando decidi enfrentar algo que não entendia, e até hoje carrego as consequências. Talvez tenhamos nos livrado de Patrícia, mas não sei se conseguimos nos livrar completamente das marcas que ela deixou. Comentário crítico. Essa história mostra o quanto a ingenuidade e a falta de orientação podem levar alguém a se envolver em forças que não compreende. O mais assustador não é apenas o possível feitiço que teria aprisionado Renato, mas também a irresponsabilidade de Mauro, o pai de santo, que orientou uma adolescente a realizar algo tão perigoso sozinha. A linha entre o natural e o sobrenatural, nesse caso, ficou tênue demais. E os resultados foram marcas emocionais e espirituais que a família carrega até hoje.
Essa história mostra o quanto a ingenuidade e a falta de orientação podem levar alguém a se envolver em forças que não compreende. O mais assustador não é apenas o possível feitiço que teria aprisionado Renato, mas também a irresponsabilidade de Mauro, o pai de santo, que orientou uma adolescente a realizar algo tão perigoso sozinha. A linha entre o natural e o sobrenatural, nesse caso, ficou tênue demais, e os resultados foram marcas emocionais e espirituais que a família carrega até hoje. Esse relato mostra como situações aparentemente comuns, como uma briga por espaço em uma feira, podem evoluir para algo muito mais sombrio quando envolvem inveja, ódio e espiritualidade. O que chama a atenção é que a força negativa destinada à mãe não a atingiu, mas sim a filha, mais vulnerável. Isso levanta uma reflexão perturbadora. Muitas vezes, os alvos de energias ruins não são apenas aqueles contra quem elas foram lançadas, mas também os inocentes ao redor. O relato é uma mistura de dor, fé e aprendizado, e nos lembra que a maldade humana, quando canalizada em rituais obscuros, pode abrir portas que nem sempre conseguimos fechar sozinhos. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima!